Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Henrique e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos gêneros mais brasileiros, mais nossos que existem, a crônica. Pois é, vamos desvendar juntos o que faz da crônica uma coisa tão especial. Essa mistura única que fica ali, sabe? Entre a notícia do jornal e a página de um livro. Preparados para essa viagem? Então, vamos lá. Olha só o nosso mapa para hoje. Primeiro, a gente vai entender o que, afinal de contas, é uma crônica. Depois, vamos investigar esse DNA misturado dela. Na sequência, vamos homenagear os grandes mestres que definiram o gênero. E para fechar com chave de ouro, a gente vai botar a mão na massa e analisar um texto clássico. Ok, então vamos começar pelo começo. Pela pergunta mais fundamental: o que é uma crônica? Como é que a gente define essa forma de escrita que parece tão solta, tão do dia a dia, mas que ao mesmo tempo tem tanto peso na nossa cultura? Para a gente entender, a dica está no próprio nome. Crônica vem do grego kronos, que significa tempo. E faz todo sentido. Ela nasceu como um registro do tempo, quase um diário dos grandes acontecimentos históricos. Só que aqui no Brasil, a coisa mudou de figura. Ela evoluiu, sabe? Deixou de ser só sobre o grande evento para se tornar um olhar poético, uma reflexão sobre o tempo que passa agora, sobre o nosso cotidiano. E olha, essa frase do Arthur da Távola é simplesmente perfeita. Pensa comigo, o que é o samba? Ele tem o ritmo da rua, a melodia que pode ser feliz ou triste, é subjetivo, é leve, mas ao mesmo tempo profundo, e ele traduz a alma do povo como ninguém. A crônica, gente, é exatamente isso, só que com palavras. É a trilha sonora do nosso dia a dia transformada em literatura. E para entender como essa música é escrita, a gente precisa sacar que a crônica tem uma espécie de dupla cidadania. Ela não é 100% jornalismo, nem 100% literatura. Ela mora justamente nessa fronteira, e é isso que a torna tão fascinante. Pensa assim, de um lado ela tem o DNA do jornalismo. Ela nasce no jornal, a partir de um fato do dia, de uma notícia. Por isso ela precisa ser rápida, curta, direta, para todo mundo entender. Mas aí vem o outro lado. O DNA literário. Ele injeta poesia, opinião, reflexão, humor, ironia e transforma aquela notícia, aquele fato banal, em algo muito maior, em uma reflexão sobre a vida. E essa mistura toda dá uma flexibilidade incrível para o gênero. Uma crônica pode virar quase um conto, contando uma pequena história, aí a gente chama de narrativa. Ela pode ser uma pintura feita com palavras, sabe? Descrevendo uma cena, uma pessoa, é a crônica descritiva. Ou pode focar mais no fato, como uma crônica de futebol, ou até revisitar o passado, na histórica. Ela é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Agora, vamos falar de gente grande. Porque falar de crônica no Brasil é, obrigatoriamente, falar de alguns dos maiores nomes da nossa literatura. Muitos deles usaram as páginas dos jornais como um laboratório, um lugar para conversar de pertinho com o público e afiar a sua arte. E não tem como começar por outro. Tinha que ser ele, Machado de Assis. Ele foi um dos pioneiros, um cara que pegou a crônica e a levou para outro nível. Nas mãos dele, um texto de jornal virava uma análise profunda, cheia de uma ironia finíssima, que dissecava a sociedade da época de um jeito que, olha, continua atual até hoje. Dando um salto no tempo, a gente encontra a incomparável Clarice Lispector. A crônica para Clarice era um espaço íntimo, quase um diário aberto. Ela não se prendia a fatos. Ela usava o espaço para explorar o pensamento, para refletir sobre o ato de escrever, sobre o que é ser mulher, sobre a vida. Ela transformava uma ida ao mercado numa investigação filosófica profunda. Era um convite para dentro da mente genial dela. Ah, Rubem Braga. Para muita gente, ele é o cronista, o mestre da crônica lírica. Ninguém como ele soube transformar as pequenas coisas do dia a dia em pura poesia. Ele não precisava de um grande acontecimento. Um sabiá cantando na janela, o cheiro da chuva, um pé de milho no quintal. Nas mãos do Braga, isso virava uma reflexão gigante sobre a vida, o tempo, a saudade. Pura poesia. E claro, para fechar esse quarteto, a gente não podia deixar de fora o gênio polêmico que foi Nelson Rodrigues. Se o Braga era a poesia, o Nelson era a tragédia, o drama. As crônicas dele, seja sobre futebol ou sobre a vida como ela é, eram intensas, passionais. Ele via as grandes tragédias humanas acontecendo ali, no subúrbio, no Maracanã, e expunha as hipocrisias da sociedade sem medo nenhum. Ele provou que a crônica também podia ser um soco no estômago. Muito bem. Vimos a teoria, vimos os mestres. Que tal agora a gente pegar uma crônica e desmontar ela peça por peça para ver como tudo isso funciona na prática?
Vamos ver como um texto que parece leve pode, na verdade, carregar o peso da história nas costas. Para começar, o contexto aqui é tudo. Parem e pensem na data. 11 de maio de 1888. Faltavam só 2 dias para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea. O Brasil estava pegando fogo, a abolição era o assunto. E o que o Machado faz no meio desse furacão? Ele não escreve um discurso, ele escreve uma crônica. E é aqui que a genialidade do Machado explode. O narrador que ele cria, e é muito importante lembrar que esse narrador não é o Machado, é um personagem, se depara com um dilema que chega a ser doentio. O que vale mais? O princípio da liberdade de um ser humano ou o princípio da propriedade, que tratava a si mesmo o ser humano como um objeto? Só de colocar a questão nesses termos, ele já faz uma crítica demolidora. E a solução que esse personagem encontra é o auge do cinismo e da ironia machadiana. Ele não vai escolher o lado certo, o lado justo. A escolha dele é baseada no puro interesse. Ele vai ficar com quem está ganhando. Ele percebe que a causa da abolição já venceu e, por puro oportunismo, decide apoiar. E essa é a grande jogada de mestre do Machado. Em vez de dar um sermão, ele cria um personagem que representa a elite da época e simplesmente deixa ele falar, expor todo o seu egoísmo. Com isso, ele mostra de forma sutil, mas cortante, que muitas das adesões de última hora à causa abolicionista não vinham do coração, mas sim do bolso. É uma crítica social feita com a precisão de um cirurgião. E, no fim das contas, acho que esse é o grande superpoder da crônica, né? Ela pega um instante, uma coisa do dia a dia, ou até um momento histórico gigante como esse, e transforma em arte, em reflexão, em algo que dura para sempre. Ela nos ensina a olhar para o nosso próprio tempo e para a nossa própria vida com mais atenção, com mais poesia e, claro, com muito mais senso crítico. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso mergulho no universo fascinante da crônica. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.